Boa noite, eu aqui novamente, professor especialista Kelton em metodologia. Estarei com vocês hoje conversando sobre problematização do projeto de pesquisa. Na verdade, é mais outra dica, né, para ajudar vocês aí com o trabalho, com o projeto de pesquisa de vocês. A gente ouve muito, né, nos cursos, inclusive de pós-graduação, que não existe tanta discussão a respeito desses assuntos de partes do projeto de pesquisa, né? Apenas esperam que o aluno faça, né, o trabalho. Não há tantas discussões a respeito, tá, de metodologia. Então, para vocês, né, que estão começando aí essa jornada de TCC, de projeto de pesquisa, acredito que vai tirar e vai auxiliar muito, né, vocês com as dúvidas com relação ao projeto de pesquisa. Eu gostaria de fazer aqui um alerta mesmo, tá? É preciso que vocês consigam acompanhar as aulas, né, com o desenvolvimento do trabalho, porque isso facilitará para vocês no desenvolvimento deste, certo? Uma vez que vocês acompanham as aulas, estão realizando as atividades, estão desenvolvendo o trabalho, né? Lá na frente, quando começar as apresentações, porque vocês terão apresentações dos projetos de pesquisa, provavelmente já no final do mês que vem, né? No final de abril ou início de maio, vocês começam a apresentação dos projetos de pesquisa de vocês aqui por meio do Google Meet, da plataforma do Google Meet. Então, é necessário, né? É extremamente importante que vocês tenham as leituras de vocês já em relação ao conteúdo, em relação à área de concentração do trabalho. Então, quem aí está deixando para depois, não deixa, já vai realizando as leituras, porque senão realmente vocês vão ter dificuldade e não vai adiantar nada esse passo a passo que a gente está tendo da construção do projeto de pesquisa, né? Será em vão, uma vez que quando você chegar lá, nem perto da data de entregar o projeto, você vai se perder e vai querer fazer tudo de uma vez. Aí o que vai acontecer? Você não terá leitura, você não terá projeto, você ficará perdido, né? E terá que retomar esses vídeos todos do YouTube, assistir desde o início novamente para correr contra o tempo. E a gente sabe, né, que tudo aquilo que é feito às pressas, sob pressão, não fica bom, não fica excelente. Então vamos aproveitar essas dicas, né, de passo a passo, tá? Para que vocês consigam aí êxito, né, harmonia com relação ao tempo no desenvolvimento do trabalho de vocês. Na aula de hoje nós iremos falar sobre problematização, que é uma parte do projeto de pesquisa de vocês. Um dos objetivos da aula é que vocês aprendam, né, a construir uma boa problematização, tá? De boa qualidade, né? Esse é um dos objetivos principais, é conseguir com que vocês tenham facilidade na redação de texto acadêmico, no caso da aula de hoje, deste item, problematização. Entendam como que funciona a problematização, né, a capacidade argumentativa, tá? Para que vocês apliquem aí no trabalho de vocês, né, que posterior será a atividade da aula de hoje também. Após a aula, eu continuarei aqui online com vocês, estarei para discernir dúvidas, né? Tirar dúvidas, e vocês poderão entrar em contato comigo ou pelo grupo, né? Se achar que a dúvida pode ser do colega seu também, ou no particular, certo? Então, vamos começar. Olha, pessoal, todo projeto de pesquisa, vocês definem um objeto de estudo. Esse objeto de estudo, na maioria das vezes, já está de forma explícita ou de forma intrínseca, né, no próprio trabalho de vocês, no próprio tema de vocês, né, a definição desse objeto de estudo. Então, quando a gente fala em problematização, a gente nada mais está falando sobre o objeto de estudo do trabalho de vocês, tá? Nós podemos elencar alguns itens, né? Itens que são estes, por exemplo, né? Item 1, né? Definir o objeto de estudo. Então, a gente trabalha com o objeto de estudo, vou definir, né? O que eu vou trabalhar, né?
receitas estaduais, receitas municipais, né? Prejuízos ao consumidor, aprendizagem significativa, teorias de aprendizagem, marketing digital, o que necessariamente vai ser o meu objeto de investigação. Então eu vou definir primeiro o objeto. Logo depois eu vou levantar uma problemática, tá? Eu costumo enumerar dessa forma, trabalhar com tópicos dessa forma. Levantar uma problemática, pessoal, nada mais é do que você realizar uma pergunta, umas perguntas, você questionar, você indagar, é algo ao qual você não tem resposta. Você traz à tona um discurso, né, que até então ainda não tem um resultado, tá? Foram observações feitas a partir de algo que aconteceu, geralmente que é o fenômeno, né? A gente trata como um fenômeno, que é o objeto de investigação, e que o qual você não tem uma resposta ainda. E isso vai instigar o leitor, isso vai causar uma dúvida, e que você irá discutir no decorrer do seu trabalho essa dúvida, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de problematizar, né? De problematização. Então, primeiro definir o objeto de estudo, né? Vocês já definiram, vocês já têm. Então é tranquilo. Isso deve vir acoplado no desenvolvimento dos parágrafos dentro da introdução. No entanto, no projeto de pesquisa de vocês, por enquanto, vocês coloquem separadamente este item, problematização, porque ao vocês colocarem na introdução, depois pode ser que vocês não consigam identificar onde que está a problematização, tá? Porém, se você acredita que você já irá conseguir identificar depois, posteriormente, pode colocar já diretamente na introdução, tá? Então, problematizar é uma ação da escrita muito interessante, ela é muito boa, porque ela desperta curiosidade, ela desperta atenção, ela desperta comprometimento sobre o que está lendo, né, com o objeto de estudo, tá? Então, levantar uma problemática, criar uma questão, criar uma pergunta, tá? Uma pergunta que provavelmente já foi discutida, né? Mas a qual ainda não se tem alguma resposta. Então, vamos pensar nisso daí. Depois, após levantar essa pergunta, é começar a problematizar. Você pegar esse problema que foi feito a partir de observações suas, né? Onde você detectou um fenômeno e começar a discorrer sobre ele, né? A argumentar. Vocês já não fizeram redações, né, dissertativa, argumentativa no Enem, nos vestibulares? É praticamente igual. Você vai discorrendo sobre um ponto de vista a respeito daquele assunto, daquele problema, né? Ao qual ainda você não tem resposta. Vou dar um exemplo para vocês, né? Primeiramente para o curso de pedagogia, tá? Se vocês vão em uma escola, né, no seu estágio, e lá observa que naquela sala de aula ocorre um problema de aprendizagem, né, entre os alunos, e você observa as aulas do professor, você também percebe que o problema não está na condução das aulas do professor, não está na didática, não está na explicação. O professor possui dicção, explica claramente os conteúdos, e você também percebe que o problema não está nos alunos, né? Então é preciso se investigar e descobrir onde que ocorre esse problema. Então o problema, na verdade, a nossa problemática é que já tem, porque os alunos de determinada turma de sala de aula da escola tal não conseguem aprender significativamente o conteúdo. É um problema, uma problematização já foi levantada. E aí a gente pode levantar alguns indagamentos, alguns questionamentos, né? Como, por exemplo, os horários das aulas foram reduzidos, ou a distância, a questão das novas tecnologias, a dificuldade, os desafios impostos pelo momento atual estão corroborando para que os alunos não aprendam de forma, né, que deveria. Então, são empecilhos, tá? São implicações, na verdade, que a gente vai encontrar em determinada área, tá? Dificuldades, empecilhos, implicações, problemas que nós vamos encontrar onde está o nosso objeto de estudo. Eu trouxe aqui para vocês, pesquisei aqui na internet mesmo de forma aleatória, né? 3 artigos científicos, né? Um do curso de Ciências Contábeis, outro do curso de Administração e outro do curso de Pedagogia.
E aí, para mostrar para vocês como é fácil, né, a partir do momento quando você descobre, você consegue fazer problematização, como é fácil identificar essa problematização, né, no artigo científico. Então, olha só. Este daqui, eu peguei, né, artigo científico da área de contabilidade, tá? Foi publicado, né, pela revista da USP. O nome, o título é Requisitos exigidos pelo mercado aos praticantes da contabilidade na segunda metade do século XIX. Então, nós temos aqui a introdução e aqui já é um artigo científico, então provavelmente a problemática está aqui já dentro, né, dos parágrafos da introdução. Então aqui, é fácil a gente encontrar a problemática logo aqui, ó. Já vemos aqui um questionamento. Esta pesquisa, portanto, centra-se no período em que as pessoas que praticam a contabilidade não eram consideradas um grupo particular, nem a própria contabilidade. Era uma área definida na divisão social do trabalho para responder a seguinte questão, problema. Quais os requisitos exigidos aos praticantes da contabilidade pelo mercado no século XXI? Então, assim, o próprio trabalho, ele vai perguntar, ele vai questionar, né, quais são os requisitos exigidos, né, por esses praticantes da contabilidade no mercado, né, de trabalho do século, não, no caso do século XIX, né? Então, até então é um questionamento, ainda não se tem as respostas. Então, foi feito esse levantamento da problemática aqui. Continuando, porque a problematização não para aí. Aqui utiliza-se o termo praticante da contabilidade em substituição a profissional da contabilidade, pois se procura estabelecer a relação com o conceito de ocupação e evitar a transposição do conceito. Então, assim, pessoal, é uma pergunta e você vai desenvolvendo em relação ao assunto, continuando falando sobre o assunto, tá? Quais as implicações deste tema, né, para esta área do conhecimento? Então, vocês viram que neste artigo tem a problemática, né, dentro da introdução, e aqui está desenvolvido em um parágrafo, né? Pode ser em um parágrafo, 2, 3 parágrafos de problematização. Agora vamos para o exemplo do curso de pedagogia. Quem quiser o link aqui eu posso enviar para vocês depois, tá? Sem problema nenhum. Vamos para o curso de pedagogia. O curso de pedagogia, eu trouxe um artigo aqui, que a introdução dele, ele já começa com a problematização, ele já começa problematizando. É possível isso, tá? Porém, não é aconselhável agora no momento, não. No momento de vocês, primeiro é melhor vocês iniciarem com o que vocês já fizeram, né? Da introdução, situando o leitor, definindo o que é, conceituando, explanando o tema, explanando o objeto de estudo para depois problematizar. Então, olha aqui, este artigo, né, da área de pedagogia já começa com uma problematização. Podemos verificar que no cenário nacional as demandas sociais estão exigindo uma nova concepção de educação. Olha só, já está partindo para uma argumentação, né, no sentido que hoje está tendo uma nova exigência, né, de uma nova concepção de educação, já é uma implicação. Através de estudos realizados na vertente da pedagogia social, apontam-se novas discussões sobre o papel da educação na formulação dos sujeitos historicamente excluídos. Essas discussões nos remetem a uma análise crítica da história do curso de pedagogia e como vem sendo realizada a inserção da pedagogia social e educação não formal nas últimas diretrizes deste curso. Essas diretrizes foram instituídas pelo Conselho Nacional de Educação e Ministério da Educação no ano de 2006. Então, olha só, ele já trouxe uma implicação. Não está em forma de pergunta, é uma argumentação. Espero que vocês depois leiam, né, aqui, ó, desde o início, para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Mas existe um problema aqui, né? Um problema devido às novas exigências da concepção de educação em relação ao que está referido nas diretrizes, tá? Então, é uma implicação, é uma problematização. Olha no segundo parágrafo, continua a problematização e agora vai levantar um questionamento, tá? Será feito um levantamento de uma problemática.
A reflexão que consideramos atualmente é que, quando a pedagogia assume um caráter mais social, o curso formará profissionais que também atuarão com uma visão diferenciada de educação e sociedade? Né? Uma pergunta: qual deverá ser essa visão do educador? Então, olha, primeira indagação, foram levantadas aqui duas problemáticas, né? A primeira: o curso formará profissionais que também atuarão com uma visão diferenciada da educação e sociedade? O curso está formando pessoas com esse tipo de visão da educação e da sociedade? Né? Qual deverá ser a visão do educador? Então, até então, não se tem essas respostas, mas o trabalho se proporá a discutir essas indagações. Tá? Isso é problematizar. Então, olha, aqui está em 2 parágrafos, né? Aí logo depois ele vai partir para explicação. Aí aqui já sai da problemática, já sai da problematização. Para que possamos compreender melhor o surgimento da pedagogia social no Brasil. Tá? Estão vendo? Já está saindo, tá, da problematização, já está partindo para explicação, para explanação. Para que possamos compreender melhor o surgimento da pedagogia social no Brasil, se faz necessário relacionar os conceitos de educação não formal, educação formal e educação informal. E então agora já começa a referenciar, né, a parte aqui, uma fundamentação dentro da introdução, o que eu não sugiro vocês a ficarem colocando citação dentro da introdução, tá? Só se for extremamente necessário, né? Nesse caso aqui a pessoa, ela já sabia o que estava fazendo, né? É um artigo de uma pessoa que tem uma formação conceituada, foi publicado em um periódico científico da Cielo, provavelmente ela tem doutorado. Então, enfim, né, gente, ela pode fazer isso, né? Colocar a citação onde ela acha necessário, até mesmo porque a citação dela não está deslocada, ela está bem colocada. E isso não se é fácil de fazer dentro da graduação, tá? Lembrando a vocês que esse portal da Cielo é um portal no periódico científico onde são os artigos mais conceituados, né? Pela ACAPES, tá? A Qualis, né, dessa revista chega a A1 da Qualis, onde só doutores e PhDs podem estar enviando suas contribuições. Vamos agora para o curso de administração, né? Vou trazer um exemplo para o curso de administração, de problematização. Eu trouxe aqui um artigo, né? Administração e desafios da contemporaneidade. Percepção dos acadêmicos do curso de administração quanto ao desenvolvimento de sua empregabilidade. O desenvolvimento aqui, por já ser um artigo e não um projeto, também está na introdução, né? Então, olha, aqui também a gente já começa problematizando. O autor já preferiu começar problematizando, tá? Então, olha, observem bem. Não necessariamente você é obrigado a criar uma pergunta, um questionamento, né? É feito um levantamento da problemática porque é mais fácil, né? Você colocar uma pergunta ali. Mas é que os autores já problematizam e não fazem perguntas. Ou vocês estão vendo perguntas aqui? Olhem esse primeiro e segundo parágrafo. E o terceiro parágrafo. Primeiro, segundo e terceiro parágrafo aqui deste artigo é problematização, tá? As rápidas mudanças decorrentes do avanço tecnológico e do processo de globalização vêm causando grandes transformações no mercado de trabalho, tornando cada vez mais instável, exigente e complexa a inserção e a permanência do profissional no mercado. Então, olha, já está trazendo implicações em relação ao assunto. Em decorrência dessas transformações, as empresas mudaram em suas estruturas e estão cada vez mais enxutas, passando a reorganizar e redesenhar seus postos de trabalho a fim de garantir sua sobrevivência no mercado competitivo. Né? Consequentemente, olha só, vem trazendo, né, mais consequências, né, deste fenômeno. Tá? Então, sugestão, leem esses 3 parágrafos para vocês observarem a questão dessa orientação argumentativa que se dá no discurso. Aqui não tem perguntas, mas é uma problematização. Então, resumindo mais uma vez, né? A partir do momento que você traz algumas implicações, alguns empecilhos, né? Alguns problemas em relação ao seu objeto de estudo, e você fala sobre esses problemas, você está problematizando.
tá? É a capacidade, é a ação de problematizar, de desenvolver sobre um problema, de discorrer sobre ele, né? Então, resumindo, é isso, tá? Problematização. Hipóteses. Nós finalizamos problematização e agora nós vamos falar um pouquinho de hipóteses, que é bem simples. Eu irei citar para vocês que é o exemplo do nosso dia a dia, né? E vocês entenderão. Hipóteses não tem segredo, é bem fácil, não são todos os trabalhos que exigem, não são todos os temas que exigem, tá? Então, ficará de bem fácil compreensão para vocês, né? Na aula de hoje nós iremos falar sobre problematização e hipóteses. Nós já falamos sobre problematização e agora alguns exemplos práticos para vocês de hipóteses. Bom, quando nós falamos em hipóteses, nós falamos em prováveis causas, prováveis motivos, prováveis soluções. Enquanto a problematização de vocês é o questionamento, a indagação, o ponto de interrogação do que vocês procuram pesquisar, as hipóteses são os prováveis motivos, as prováveis causas, as prováveis soluções da pesquisa de vocês. Tá? Então é muito simples, é muito fácil. Enquanto você pergunta na problematização, nas hipóteses, você responde, mas você não responde tendo certeza e tendo convicção. Você apresenta possibilidades, você apresenta possíveis causas, você apresenta prováveis motivos. Você não tem nada fixo ainda. Você não tem resultado ainda. Lembra, vocês estão fazendo um projeto. Vocês não terminaram pesquisa nenhuma. Vocês estão planejando para começar uma pesquisa no próximo semestre, que é a monografia, que é o artigo científico de vocês. Então é um planejamento, né? Então, por ser um planejamento, são os prováveis resultados, as prováveis causas, os prováveis motivos. Não são todos os temas que aceitam, né, as hipóteses. E às vezes nem precisa. Tanto é que ela é opcional dentro do projeto de pesquisa. Aí irá depender do tema de vocês. Vamos utilizar um exemplo prático do nosso dia a dia, né? Por exemplo, né, vocês têm pet em casa, né? A gente fala pet, vamos falar de animais de estimação, né? E de repente, de um dia para o outro, o seu pet, ele não se alimenta mais, ele não está se alimentando direito. O que está acontecendo, né, com este seu animal de estimação? Nós poderíamos enumerar, colocar inúmeras hipóteses. São as prováveis causas, os prováveis motivos. É um exemplo que eu estou dando para vocês no dia a dia. Por exemplo, uma provável causa, né? Ele está doente. Outra causa, né? De repente um dono que ele gosta se mudou, né? Outra causa, ele está se sentindo sozinho ou com algum problema sentimental, né? Outra causa, o estranhamento do habitat, de repente ele mudou de local, ou ele deve estar em algum outro lugar que ele ainda não conseguiu se adaptar. Então, gente, nós poderemos enumerar N possibilidades, né, para isso. Então, isto são as hipóteses, tá, da pesquisa, né? Do objeto, do fenômeno investigado. Quando a gente fala em questão de empirismo, né, que é relativo às experiências que nós temos, né, nos dias a dia, nós também podemos ter hipóteses, tá? Em relação às experiências nossas, né? Por exemplo, em relação à turma de pedagogia. Por que a disciplina... Por que 80% da turma tem dificuldade em exatas, né? E aí, nós já poderemos escrever N possibilidades. De repente, a base deles no ensino fundamental não foi o suficiente. A classe que eles estão não está favorecendo o aprendizado. O professor não está utilizando metodologias adequadas às reais necessidades de seus alunos. Então, assim, pode haver N possibilidades. Todas as vezes que nós estivermos falando sobre prováveis motivos, prováveis causas, né, possibilidades, nós estaremos falando de hipóteses, tá? Então, é bem fácil, hipótese, não tem segredo, ela é opcional, vai do seu tema, né? Vamos colocar outra problematização. Vamos pegar outro contexto nosso atual, né, da pandemia, né, em relações econômicas, né?
porque grande parte da população hoje, né, que antigamente era considerado classe média alta, hoje está sendo considerado classe média baixa à pobreza extrema, né? Vamos dizer no português popular, nem até passando fome. É um problema, uma questão social que nós estamos vivendo hoje, né, de ordem econômica. Quais são as hipóteses, né? O crescente investimento em áreas da saúde, né? Não aí prevalecendo, né, estudos e importância da economia. Qual outro provável motivo, pessoal? Questão de política, questão partidária, né? Existe aí hoje, atualmente, um conflito muito grande entre direita e entre esquerda, tá? E que isso às vezes acaba corroborando e atrapalhando a economia brasileira, porque a gente sabe que atrapalha, porque a linguagem de um governo é uma e do outro é outra. E acaba que a gente não tem aquela contribuição entre os estados, entre o país, entre o governo e entre o município. Precisam, em questões como essa, precisariam falar a mesma linguagem, né? Então essa já seria uma hipótese, tá? Então, este foi outro exemplo dado para vocês, né, da atualidade em relação a hipóteses, tá? Então vamos pensar na problematização de vocês e nas hipóteses de vocês. Na aula de hoje, eu espero que vocês consigam aí desenvolver, né, a problematização de vocês e as hipóteses. Se não, pessoal, vamos partir para as leituras, tá? Não é só encerrar o vídeo, acabou a aula, não é só responder questões online, acabou a aula, né? A gente sabe que é um momento difícil, mas este é um momento que exige mais de vocês ainda, porque o tempo está passando, o tempo está voando. E vocês precisam adquirir, eu não vou dizer só êxito não, sucesso, né, no trabalho de vocês. A intenção aqui é que depois vocês consigam publicar este artigo de vocês, este artigo científico, contribuam. Não é só fazer e guardar dentro de uma gaveta não. É importante que vocês não só façam, né, como tiveram o trabalho de fazer, mas também que reconheçam o próprio valor do trabalho de vocês, né? Vocês trabalham. No trabalho de vocês, vocês reconhecem o valor, né? Quando você constrói um paper, quando você constrói um artigo científico, é da mesma forma. Se vocês não reconheceram o valor de vocês, né, para publicar, né, como que vai fazer? Né? Então é sinal de que você não dedicou o suficiente, você não derramou o suor, né, no sentido figurado, o suficiente para aquele trabalho. Tá? Então, na aula de hoje vocês farão problematização das hipóteses. É requisito como presença na aula de hoje, tirar a foto e mandar com o nome dos integrantes, tá? E sempre com o tema, com o título do trabalho de vocês que vocês têm. Sempre, toda aula, está mandando tema, o nome dos integrantes e hoje a problematização e as hipóteses. No mais, eu estou aqui, tá? Podem me chamar para tirar a dúvida de vocês. Tenham todos uma boa noite, uma boa aula, tá? Uma boa atividade.